Olá pessoal, saúde e paz. Daqui é o Mano Gangsta. Estou um bocadinho insonado, né? Passei quase a noite toda aí a trabalhar também com o designer e amigo aqui do Movimento Todos. Mas estou a fazer um vídeo que é muito diferente daquilo que normalmente vocês estão habituados a ouvir. Eu tenho aqui uma camisola, que é uma camisola emblemática. É de um grupo na qual eu considero o maior grupo de rap do mundo, eu pessoalmente, os Public Enemy. Um grupo constituído pelo Chuck D, Flavor, Terminator X, DJ Lord não, DJ Terminator X, o Professor Griff, Public Enemy é uma marca emblemática de consciência política e cívica no rap mundial a partir dos Estados Unidos da América. É considerada a maior revolução política da história da música rap no mundo inteiro. Então, por isso é que eu uso essa t-shirt, esse capuchinho, com esse símbolo, Public Enemy, inimigo público. Se vocês olharem isso aqui, é uma mira, ele é um alvo do sistema. Estou aqui a fazer um vídeo muito diferente daquilo que vocês estão habituados a ouvir. Vou entrar especificamente daquilo que é o emblema que me trouxe ao mundo para ser ouvido pelas pessoas, para dar uma opinião na sociedade na qual eu nasci, que se chama Angola, neste país. Eu sou filho do hip-hop angolano, desde os primórdios. Eu sou cofundador. Estive lá quando o movimento nasceu. Queria, a partir desse vídeo, passar um recado ao Mos Khalifa e o Nice Zulu. Respeitem o movimento hip-hop. A barbaridade que aconteceu ontem no debate com Adriano Sapinala foi uma demonstração de que vocês levaram o movimento hip-hop à lama. Não façam isso. Nem tudo na vida é por dinheiro. Nem tudo na vida é por dinheiro. Nem tudo na vida é por raiva. Nem tudo na vida é para querer aparecer a qualquer custo. Isso é grave. O movimento hip-hop angolano foi forjado com sangue, com suor, com lágrimas e com mortes. Se vocês não sabem. O movimento hip-hop angolano foi forjado com sangue, com suor, com lágrimas e com mortes. Aquilo que nós assistimos no debate de ontem foi uma vergonha para o movimento hip-hop nacional, é grave. Nunca o movimento hip-hop angolano perdeu num debate, nunca na história desde que o movimento foi forjado. Isso é grave. Vocês têm que colocar na vossa mente que o Adriano Sapinala foi forjado, nasceu e foi forjado no meio de uma revolução popular, uma revolução de resistência dos povos de Angola contra um regime ditatorial que está no poder há 50 anos. O Sapinala ontem brincou com os rappers que tiveram presente, Mos Khalifa e Nice Zulu. Foram tão impulsivos, despreparados. E uma coisa que eu queria passar aqui, nunca falei isso, é a primeira vez. O Mos Khalifa é tão arrogante, armado em radical, que sabe tudo, e que no fim de tudo, o que tu falas não passas de teorias de conspiração, porque tu não tens capacidade argumentativa para ir para debates, e provou-se ontem. Como é que você vai querer definir que o indivíduo não tem civilização, o facto de ter nascido numa zona rural, ou seja, no mar? Tu és vazio. Malcolm X, que você admira, nasceu no campo. Fidel Castro, que você admira, os grandes revolucionários que você conhece no mundo, a maior parte deles vieram do interior, do interior, das aldeias. A maior parte. Aquilo é uma demonstração do indivíduo tão impulsivo, tão radical, tão cego, que prega um islamismo tão extremista que ele próprio desconhece. Só que é para te dizer, quando eu falava Bismillah Rahman Rahim, em 1991, que em nome de Deus o beneficente e misericordioso, estou a traduzir em árabe. Em árabe é Bismillah Rahman Rahim. Eu já falava isso em 1991. Eu já estudei Malcolm X lá atrás. Eu já estudei Ampateba lá atrás. Eu já estudei Sheikh Anta Diop lá atrás. Em 91. Eu vim da melhor escola de hip-hop de Angola.
onde tinham grandes professores que nos deram aula e nós sentávamos nas cadeiras ou em latas que é para escrever. Eu vim do núcleo rap, onde vieram grandes figuras como MCK, Brigadeiro Mata Fracos, que é o Luate Beirão, esse Luate que as pessoas conhecem, que as pessoas, o Luate ficou um grande ativista, e a gente, eu e o Luate, tipo, não, o Luate e eu temos uma conexão de espiritualidade atrás. O Luate fazia um dos maiores programas de rap em Angola, que era a Era do Hip Hop. Quem substituiu o Luate Beirão quando ele ganhou a bolsa para estudar no exterior? Fui eu, e eu fui buscar o MCK, levei para lá. Aquilo é uma vergonha. Artigo 40 não vai se justificar, não vai falar. Infelizmente, porque Inamoto, David, Sanguinário, manos, vocês estão a cometer o erro que muitos apresentadores de televisão e rádio fizeram no passado. O hip hop de Angola, a maior parte das coisas que eu faço hoje, nem o próprio hip hop de Angola apoia. Estão à espera que eu tenha que cair, que é para elevarem a mensagem de que o gangsta caiu. Mano, hip hop é isso, Public Enemy, é bater de frente com o regime. Nós apoiamos miúdos que cantam músicas de ostentação, os pais são ricos, ricos porque são gatunos, roubam no Estado, roubam no povo, filhos do MPLA, de dirigentes do MPLA cantam rap. Os nossos amigos que fazem tais podcasts apoiam os filhos do MPLA que cantam rap, que os pais destroem o país. Isso é grave, mano. Isso é extremamente grave. A história não vai vos perdoar, artigo 40. Não só vocês e todos aqueles que fazem programas de rádio de hip hop, vocês não apoiam. Tudo que o gangsta fala, quem leva o povo, o movimento hip hop finge que não está a ver. Nós forjamos Kid MC, Força Suprema, Nice Zulu BC, que é para irmos fazer aquela porcaria naquele debate. Vocês estão a sujar o movimento, isso é grave para nós. Está vendo? Isso é grave. Isso é extremamente grave. Não temos capacidade de debater. Não adianta passar mico. Isso é grave. Porque não está em causa. Vocês representam um movimento por via da música rap. Não está em causa a vossa imagem e integridade. Está em causa um movimento. Então é preciso ter muito cuidado em relação... Está vendo? Em relação, entende, ao movimento que vocês representam. O movimento hip hop angolano é irmão, ou seja, gêmeo siamese da democracia. Quando o Dr. Jonas Malheiro Savimbi e o ex-presidente José Eduardo Santos estavam a assinar os acordos de Bicesse, o movimento hip hop em Angola estava também a nascer na mesma circunstância. E naquela altura, a música rap de Angola era uma música contestatária. É só ouvirem os raps escritos, produzidos e cantados em 1992, 93, 94. 70%, 80% das músicas eram contestatárias até o regime destruir o movimento hip hop angolano. Nós tivemos gente que morreu nisso, o príncipe Herman, por causa da atitude do Tag Life. Já usava lenços como o Tupac, morreu na Mayanga, porque a polícia lhe empurrou e ele não aceitou. Era a atitude da rebeldia juvenil naquela altura. A gente tem que olhar para isso, mano. Não vamos destruir o movimento que a gente criou, trouxe para Angola, com muitas dificuldades, com muito preconceito, com muita humilhação. O que é que fez com que o movimento hip hop fosse aceito na sociedade? Foi o street knowledge, conhecimento, autodidatismo. O movimento hip hop convenceu por via do autodidatismo. A música chegava muito mais rápida, mas ainda éramos confusos. Até as pessoas falarem, não, vamos dar oportunidade aos miúdos. Eles vão começar a aparecer nos debates. E quando nós aparecemos nos debates, o pessoal ficava assim assustado. Não, não pode. Esses putos, calça grande, camisolas grandes, de tranças, dreadlocks, botas, falam assim, sim, estávamos a estudar. Porque o maior elemento do movimento hip hop, o número 1 de todos eles, que faz com que o movimento seja um movimento de intelectualidade, com uma visão de discutir a sociedade, chama-se que é street knowledge, conhecimento, autodidatismo. Mesmo fora dos ciclos acadêmicos, os rappers têm uma palavra, os hip-hoppers têm uma palavra. O movimento hip-hop angolano está a assistir, sabe o que é que estão a fazer? Até pelo contrário. Em vez de refletirem em torno do Nice Zulu e do Mos Khalifa,
estão nos cantos a se mandarem mensagem, olha, visto como é que estes gajos foram avacalhados, viram como é que aqueles apanharam pancada. O movimento hip hop da Angola, eu estou a receber mensagens, visto como é, aqueles juízes eram envergonhados. Não, envergonharam o movimento. Não saíram envergonhados, é o nosso movimento que está em causa. É o nosso movimento. Entende? É o nosso movimento que está em causa. Não é o Nice Zúlio Moscalife, é o movimento hip hop. Se a política angolana já anda suja, o Helder Chiuto que está lá dentro, na política angolana, nós não estamos lá, não fizemos política na dimensão de fazer política partidária, nós fizemos política cívica. Por isso é que temos um movimento que chama-se Todos, que congrega a sociedade civil. O que assistimos ontem é uma vergonha para o movimento. O movimento tem que começar a parar para refletir. Hoje são o álbum dos Racionais, o Rei X do Brasil. Como é que o disco abre? Você está entrando, uma introdução, no mundo da informação, autoconhecimento e diversão. Seja bem-vindo. Autoconhecimento, autodidatismo. Vocês atacarem o ACJ, estão a fazer, entende? Atacar, não estou a dizer criticar. Criticar é você analisar o que está errado e dar uma opinião contrária sobre a tua visão. Atacar, tu não medes até o que é que você vai falar, porque tu tens o impulso da raiva. Isso é diferente. A crítica é uma opinião. E quem vai ouvir vai carregar nos ouvidos e pode fazer uma transformação sobre aquilo que é. Atacar é diferente de crítica. Isso é que é diferente. O movimento precisa ser respeitado. O movimento tem história. E a história do movimento sempre foi de um movimento de contestação contra o regime instalado no poder. Foi o MPLA que destruiu o movimento hip-hop. SSP, eu digo aqui, repito, em 1993 eram bailarinos. Hoje até o próprio movimento aceita que o SSP tem 32 anos de carreira, lançou qual disco? O primeiro disco do SSP saiu em 1996. Dino Croce não fala. Artigo 40 não fala. Cucleva não fala. Os que estão a fazer programas de rádio não falam. Cláudio Banto da Universidade do Hip Hop não fala. Todo mundo fica calado. Porque para aí tem um Big Nele, para a gente falar. Está a ver aquele modo do angolano de querer bajular ou querer sofrer no silêncio. Só como eu tenho boca rota, eu falo. Porque eu sou cofundador, eu sou pioneiro do movimento Hip Hop da Angola. Eu sou pioneiro. Então senti que o movimento ontem foi desrespeitado. Se querem ir lá, vão como cidadãos. Tanto mais que até está a sair memes. O Adriano Sapinal é rapper, o Nice Zúlio é aquele que canta. Isso é grave para o movimento hip hop de Angola. Temos que parar. Onde é que está a tal universidade hip hop angolana? Onde é que está a universidade? Não vão vir falar nada, mas nos cantos, visto o Moscalife, ele avacalharam, visto Nice, isso é uma vergonha, hipocrisia. Não temos coragem. Como é que um movimento hip hop em Angola é controlado? Maioritariamente os rappers que fazem sucesso são filhos de dirigentes do MPLA, que aparecem com camisolas do MPLA, têm os discursos e na campanha do MPLA. Isso é grave. Estamos doentes. Estamos doentes. Então, se o pai dele é gatuno, ele te diz, olha, o meu relógio, eu tenho aqui um Frank Muller, eu tenho um sapato da Louboutin, a minha camisola é Cartier e eu uso perfume. E tá bom, comprou com dinheiro do rap, com dinheiro que o pai dele rouba, destrói a nação e o filho vem ostentar na tua cara. Por isso é que o puto 12 furos é atacado por esse determinado nicho de meninos mimados que estão a pegar no microfone. Eu não sou contra quem canta. Tá vendo? Eu não sou contra quem canta. Não sou contra quem canta. Cada um canta o que quiser. Mas é preciso olhar que o movimento hip hop, ele se define com a realidade da sociedade em que está inserido. Hip hop, H-I-P-H-O-P. Hip hop, hip hop.
Quando as pessoas não gostam de ler, não investigam aquilo que fazem, dá esse problema. É simples. Eu vim da escola do hip hop. Família, aqui está. H-I-P-H-O-P. Hip hop. H-I-P-H-O-P. H significa high, o I significa infinito, o P significa power, o H de novo significa helps, o O significa oppressed, o P significa people, alto, poder infinito de ajuda aos povos oprimidos. Mas não estamos a brincar com coisas sérias. Estamos a brincar com coisas sérias. Osvaldo Caodo está preso em Calomboloca. O rapper em Angola está a cantar de comédia. Está a cantar de Lubotã. Está a cantar do perfume. Está a falar que nós criamos um monopólio. Monopólio de quê? De manipular a consciência de jovens pobres nos bairros. Isso aqui. Nós viemos da escola. Não somos vazios, não. Rap. 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 Rhythm and the poetry. Poesia, mano. Poesia. Poesia. Rhythm and the poetry. Racionais MCs representam não uma geração, um povo no Brasil. Despertou a massa da consciência preta para discutir contra o capitalismo selvagem ditatorial brasileiro. O hip hop de Angola discute com quem? Se o MCK não lançar álbum, vamos ficar parados, vamos ficar refém um tempo. Se o Brigadeiro 10 Pacote não lançar álbum, vamos ficar reféns durante um tempo. Isso é grave. Se o Kid MC não lançar álbuns, vamos ficar aqui, reféns. Se o Red Nauta não lançar álbuns, vamos ficar aqui, reféns. Mano, come on. Se o Extremo Signo não lançar álbum, vamos ficar reféns. Infelizmente, para muitos dos nossos que hoje citei aqui, também estão aí na onda daquilo que está a bater, das tendências que os podcasts, que os programas de rádio fazem, porque eles não têm interesse. Os madias que fazem programas de rádio de hip hop em Angola não conhecem hip hop, são poucos. São poucos que têm capacidade para discutir sobre o movimento. Eu sou do hip hop, eu estive lá, eu discuti com todo mundo. Eu sou o maior produtor de espetáculos de Angola, de rap, independente sem apoios, de corridas. Eu duvido, aqui quem vai duvidar, quem vai dizer não, ele não. Eu fiz Gabriel Pensador, fiz Marcelo D2, fiz Halloween, fiz Força Suprema, fiz Elenco de Luxo, fiz Kid MC, trabalhei com MC Cap, trabalhei com coisa, com Father Mac. Realizamos os maiores shows de bairro nos guetos de rap. O campo da MC. Father Mac foi o primeiro rapper da história de Angola a ser detido. Em 1996, Mac foi aos 96 por aí. Foi algemado no palco com uma música. Tu queres ver, ouvir e calar? Não. Eu quero ver, ouvir e falar? Sim. Porra, hoje o rap de Angola não tem voz. Isso é uma vergonha que aconteceu. Sabe o que significa o Brown X para nós? Sabe o que significa para nós o Cota Fuala? Sabe o que significa para nós o Cota Isaac Newton? Sabe o que significa para nós o Tony Sofrimento da Federação Angolana de Basquetebol? Nós viemos da escola. Sabe o que significa o Racing Nkrumah, o Dred Joseph, o Ima Nayobi, filhos da ala este? Isso é uma vergonha. O que estamos assistindo no Hip Hop 2 é uma vergonha. O que estão a fazer com o Nice Zulu e o Mos Khalifa nos rappers hoje é uma hipocrisia. Porque vocês não conseguem falar com eles. Pelo contrário,
assassinato de caráter no privado. Ah, mano, gang serviços falharam, mano. Fala na cara deles, grava teu vídeo e fala para eles. Foram lá fazer um papel sujo, arrebentaram com o movimento hip hop, se sujaram a imagem do movimento. Nós temos um movimento que viemos de escola. A primeira vez que o hip hop das periferias chegou para a televisão foi no Janela Aberta. Eu estava lá, MC K, o Cotanguma, o Osvaldo Sebastião, que é o Bachacha, DJ Nkapa. Fomos falar sobre hip hop. Eles falaram, olha, vocês chegaram aqui, só vão ter uns 30 minutos, do resto é tudo música. Só começou o debate, aquilo caiu, não estão a acreditar. Estão a falar de negritude, de panafricanismo, estão a falar de escravatura, estão a citar Ampateba, estão a citar Chacanta Diop. Mas o Sérgio Rodrigues disse, não há mais intervalo, não há mais músicas. Deixem os miúdos falarem. Os registros estão aí na TPA, mano. Quantas vezes a gente entrou nas universidades para ir debater e assuntos acadêmicos, com quarta classe ou não, mas a gente foi, a gente discutiu. Estamos a falar de Fela Kuti. Os alunos universitários não sabiam. A ideia que nós tínhamos do Fela Kuti em Angola é que o Fela Kuti era maluco, era o que os cotas não nos passavam, era mentira. É que o Fela Kuti era emancipado e o hip hop nos levou para esse caminho, mano. É preciso ter muita calma, senão estamos a esfarelar aquilo que nos trouxe para a sociedade e aquilo que a sociedade nos olha ainda com um bocado de respeito. Isso é grave, o que está a acontecer. Se o movimento hip hop angolano tiver concentrado na realidade de Angola, não haverá essa matumbaria toda cultural que existe dos bairros. Isso não vai existir. E sabe qual é o inimigo do MPLA? É a música. O MPLA não quer música que emancipa as consciências, porque a discussão da música ela é muito mais alargada. Porque a música ninguém prende. 10 pacotes, se lançar uma música agora a partir de França, onde ele reside, vai meter o MPLA maluco, vai emancipar a mente do povo. E quando olham o movimento hip hop, estão preocupados com o patrocínio da Unitel, estão preocupados com o patrocínio da Bantubet, porque se nós falarem, vamos tirar os patrocínios. Mano, eu falo o que penso, sou independente, não tenho rabo preso. Hoje, o local é a paróquia de mas não vais ver o movimento hip hop lá. Hoje tem uma vigília de protesto em defesa e a liberdade incondicional dos presos políticos. Não vão aparecer. Olhem só as manifestações. Todo mundo é rapper mal, todo mundo é rapper mal, todo som de ground, sou coisa. Não aparecem nas manifestações, não fazem músicas a contestar o regime. Não fazem músicas para contestar o regime. Mas quando estão nos ciclos entre eles, eu sou um grande underground, beberem cerveja, mano. Você é pequeno. Você é pequeno. E por outra, quando um indivíduo incomoda o sistema, não pode entrar em Angola. Não é possível você bater no peito que você é um grande revolucionário e você sai e volta, entra normalmente em Angola. Eu não entro em Angola, família. Vocês não têm noção. Há uma coisa que eu vou lhes falar hoje. Todas as embaixadas de Portugal em África foram proibidas de me dar um visto. Todas as embaixadas portuguesas em África foram proibidas, incluindo a embaixada de Angola. Meu nome está registrado lá, está na linha vermelha. Se eu estou a mentir, eu consigo provar. O MPLA me vetou de tudo. Sabe por quê? Porque eu falo o que penso. Se dói ou não, vou continuar a falar. Se vou ter consequências, vou continuar a assumir. Mas movimento hip hop, mano, é consciência. Não brinquem com coisas sérias, mano. O mundo muda na consciência. Quando a gente muda na consciência, a gente transforma a sociedade. Movimento hip hop. Hoje ficou um movimento de festas, de diversão e ostentação. Hein? Os que fazem programas de podcast, que fazem programas de rádio, têm medo de passar músicas revolucionárias. Isso é grave, mano.
Pensaram que nós falamos, temos atitude, vamos agarrar o Sapinala, vão lhe bater. O Sapinala é político, mano. O Sapinala foi forjado, nasceu e foi forjado no meio de uma revolução. É isso que vocês têm que entender. Então ele tem capacidade argumentativa, porque ele conhece Angola. Pior do que tudo, o Sapinala não viaja pelo mundo. Ele pega carro, gira Angola, vê a miséria, ele conhece. Na medida que você gira Angola, vê a miséria, lida com as pessoas, tu recebes essa atmosfera da raiva do povo e você concentra. Como ele é político e é um indivíduo intelectual, o que ele faz? Ele pega os lamentos do povo, sabe como gerir isso, manuseá-lo, que quando vai para o debate, ele sabe espelhar isso e depois outra coisa. O Sapinala tem um trabalho que discute na Assembleia para pede, discutir relatórios, para debater. Não é assim, não se leva o impulso da pessoa, isso é falha. Isto é extremamente grave. Tu vais para o debate, para um determinado tema. Qual é o tema? O tema é esse. Vou fazer a minha crítica, a minha análise sobre o assunto. Vou dar a minha opinião. Vou ouvir a opinião contrária, no sentido de que o que eu vou ouvir, o que ele vai dizer, vou tentar admitir o que está certo e desmontar aquilo que eu discordo. Isso é que se chama debate. Debate tem um tema. Quando a gente pula do debate e vai para casos pessoais de discussões que vão destoar o que nos levou a ir para lá, a gente cai no ridículo. E nesta fase, o inimigo é só um. Há 50 anos, mano. É o impelar. Ninguém se mente. O inimigo não está na oposição, mas na oposição tem inimigos da oposição e tem inimigos também do povo. Eu sei disso. Como Buçais. O que está a acontecer hoje. Ativistas debatem. Tá bom, é importante que se haja debate. Mas estou a dizer assim. Que tipo de debate? Essa é a pergunta. Se é debate para ir lá, para sairmos achincalhados, é preciso a gente se rever. Está errado. Porque temos que ir lá, porque a gente representa um movimento, não é ativista. O gangsta da minha escola acadêmica é o movimento hip-hop. Eu, se tiver ir lá, vou estar aqui em nome da bandeira do movimento hip-hop. Vamos perguntar, o que é que tu fazes? Não, eu sou um host de rádio, sou apresentador de programas de rádio, fiz os programas de hip-hop, e mais que não, eu sou realizador de eventos, e mais que, eu sou um street knowledge, represento o movimento, eu tenho uma bandeira. Entende? Se a gente ir para lá e destoar a nossa capacidade argumentativa, vamos ser vistos como palhaço. E o que mais me assusta, não é a gafe no debate do Nice e do Mos Khalifa com o Adriano Sapinala, não é isso. É o próprio movimento hip-hop a fazer chacota. Por quê? Porque é um movimento que não se assume, cheio de hipócritas. Neste momento, uns estão aqui a assistir e quando irem para casa, ou quando tiverem em grupo, vista que a dica daquele gato, está a pensar que ele é que... Não, falei só aquilo que é a doença do movimento. O movimento angolano, infelizmente, com todo respeito, não tem coragem de debater, de discutir os assuntos. O movimento hip-hop angolano, neste momento, ficou amarrado na mão e na lógica dos filhos de gatuno que roubam o povo. The best rapper. Tá bom. Respeito. Fez o quê? Despertou mente de quem? Bateu com que? Quando tu falas Mano Brown no Brasil, Mano Brown é inimigo público do regime brasileiro. Quando tu falas Shark Dynamite, é inimigo público do governo americano. Então se o MC Cap é que é o inimigo, o brigadeiro deste pacote é o inimigo, então não são os mais procurados, os mais perigosos, vi. Como é que o Inamoto, que estudou rap conosco, aceita isso e normaliza isso? Está errado. Está errado. Então um gajo que fala de bebida, de uma casa de Mussulo que o pai dele roubou, até mandou comprar o terreno, tirou os pescadores ali, meteu lá uma casa, anda de mar, monta d'água, quer dizer, isso é normal para nós, vi. E o povo tem fome. O povo passa fome. Vocês classificam isso, se entregam prêmios. Isso é grave, é extremamente grave.
o que estamos a viver. Então, temos que admitir que somos covardes, somos hipócritas, temos que admitir. O movimento hip-hop angolano não se assume, não tem coragem. Isso é grave. Para ir debater, preparem-se. Se não tem capacidade, não vá para passar o ridículo, para ser visto como palhaço. Isso é grave. Eu estou a falar hoje, vi outros debates, não me interessaram, mas estou a falar essencialmente porque tinha 12 indivíduos que fazem parte do movimento hip-hop angolano, que estavam despreparados para debater, despreparados porque foram com muito impulso, muita raiva. Ainda que ele seja inimigo, não te esqueças. Seja humilde e debate com elegância. Porque se você ir arrogante, o inimigo com a sua calma e a sua paciência vai te vencer. Foi o que aconteceu. Não é inimigo, está a tratar como inimigo. Não é inimigo. A oposição em Angola tem falhas, tem inúmeras falhas. E essas falhas devem ser decifradas. Falham aqui, ali, assim, assim, por essas razões. Espero o que é que ele vai falar, o oponente. Quando o oponente achar, se defender, e você achar que não foi convicto, torna a bater novamente. Então, o povo tem de sair esclarecido. Quando você pessoaliza o debate, o fulano não é nada, eu tenho o meu grupo. Não, o teu grupo é um grupo de rua, não tem nada a ver. Não tem, esquece. Estamos a descontextualizar o texto do debate. Entende? Estamos a descontextualizar o texto. Isso não é debate. Quem sai a perder é o movimento hip-hop. E quem sai a perder, acima de tudo, é aquele nicho da sociedade que chamam de ativismo. Então, quer dizer, o MPLA estranha, estes gajos gritam bué. O departamento de propaganda do MPLA também pega esses recortes de fracasso. É que mais dissemina no sentido de confundir a mente do povo. Estás a ver esses tais ativistas, tá, afinal também não tem argumento. Depois vão com aquele oratório, então se o MPLA sair, quem é que vai entrar? Não tem ninguém, tem mesmo o MPLA. Quem está a entender? Isso entra no imaginário do povo. Isso é grave. Senão, estamos a fazer um papel ridículo. Os políticos dessa hora do regime estão a rir, olha, está a ver, né? Não tem argumentos. E depois a ideia que se passa, ainda que você não está no debate a confrontar a oposição, se não aguentares, vai dividir a opinião de duas maneiras. Não aguentares, és palhaço. Não tiveste capacidade, você está a discutir à toa, está a criticar à toa o ACJ, então você também bora é comprado. É assim. Se você não desmistificar. Porque não se convenceu no argumento. Então tem raiva, é impulsivo, é pró-regime. E todo indivíduo nesse momento que defende o MPLA é visto como um demônio. Gisela, é o quê? Para mandar mensagem. Isso é grave. Eu estou a falar como um membro do movimento hip-hop. Então, vocês que são membros do movimento hip-hop, está vendo? Está vendo? É melhor terem muita calma. Senão vamos continuar a destruir o movimento. Vamos passar uma imagem negativa. Esse movimento foi forjado com muita luta. Deixa um momento só. O som não está baixo, irmão. Eu não posso falar muito alto. Aqui eu vivo num edifício que também tem pessoas. Essas horas aqui ainda são 8 da manhã. Entende? Entende? O movimento hip-hop foi forjado com sangue, suor, lágrimas e mortes. Tem gente do hip-hop angolano que morreu. Eu vos citei aqui o nome, Príncipe Herman. É um dos maiores rappers dos anos 90. Já cantava com um style de Wiga, da style ele brincava com flow, mano. Nós temos que olhar que isso tem história.
Nós viemos de uma escola que aprendemos o beabá, o ABC, o ABCDZ do hip hop. O hip hop tem que ser um movimento de contestação contra o MPLA. Angola tem todos os requisitos para a música angolana, estou a dizer música no geral, e em particular o movimento hip hop ser um movimento revolucionário. Como é que o movimento hip hop hoje ainda se limita no Ilinga Teatro? 30 anos depois ainda estamos limitados no Ilinga Teatro num show de 200 pessoas. Isso é brincadeira. Como é que como é que chama? O Sambala. Ai. O Sambala. Esqueci o nome. Puxou. Um disco do flagelo urbano não tem relevância. O próprio movimento sabota. Isso é grave. Isso é grave. Entende? Porque nós próprios, a nossa vida é luta entre nós. Luta. O angolano é assim. É um povo desunido em Angola, é desunido na diáspora. Vais para Portugal, estamos todos a trabalhar, estamos à espera que o outro tenha caído andaime, que é para lhe rir, para fazer meme, para estigar, para enviar a estiga para Angola. Está a entender? É a mentalidade de desunião que o MPLA criou. O hip hop angolano é tão fraco, por uma questão muito simples. Porque a própria sociedade angolana, infelizmente, é muito vazia. Então o hip hop se readapta em função, ou seja, o hip hop é uma cultura polifórmica. O que é que significa uma cultura polifórmica? Ou seja, a palavra polifórmica, ela deriva que é algo que se transforma em função às circunstâncias, ou seja, se readapta. Porque o hip hop brasileiro é contundente? Porque o Brasil tem uma consciência de luta cívica de quase 100 anos. No Brasil você encontra figuras emblemáticas que lutaram contra a ditadura, que lutaram contra a escravatura. Esse processo todo é o processo de que eles vão se inspirar para retransformar a sociedade. Quando tu falas do Goga, Goga vai te falar de quem? Vai te falar de Carlos Marighella, Mano Brown vai te falar de Carlos Marighella. Tá entendendo? Goga vai te falar de quê? Da revolta da Chibata, dos marinheiros pretos. Goga vai... Tá entender? Tu encontras em Angola, tu não encontras. Porque as grandes referências nacionais foram eliminadas em 1977. Estou a falar das grandes referências nacionais, bem assim não. As referências que o país vai produzir num período pós-independência, que eram contestatárias, fora daqueles que tinham pensamento de resistência contra o comunismo em Angola, eles foram assassinados em 77. O MPLA matou a nata dos intelectuais. Quem pensa morre. Então ficou um país nessa realidade, que quem pensa morre, quem fala política fica dentro ou encaixe numa música que é considerada uma das maiores letras do mundo e uma das músicas mais bonitas da história de Angola, que é o Che Menino Não Fala Política. Distorceram, o MPLA distorceu o coro, Che Menino Não Fala Política. Ele falava para o contexto colonial. É uma música transversal. Eles pegaram aquele coro do Cota Valdemar e colocaram na mente de todo angolano. O angolano não fala de política. Mas não é só não falar, o angolano não estuda, o angolano não é formado. O angolano passa na escola, mas o angolano não é tecnicamente preparado com conhecimento para transformar a sociedade. Por isso é que temos muitas universidades, muita gente formada e poucas pessoas capacitadas. E se tu olhares, não olhas só no cidadão formado nas academias, olha no pastor, estudaram muitos anos a Bíblia e interpretam muito mal a Bíblia. Entende? É só vocês olharem bem Samuel, textos, capítulos bem decorados. Mas bajula um partido que está no poder, não é possível. Que pastor é esse? Que profeta é esse? É o modelo de sociedade que a gente tem. O MPLA forjou essa sociedade. Então, o hip hop, como é uma cultura polifórmica, ela vai se retransformar em função da realidade da sociedade. Entende? Eu quando fui para o TV Zimba e disse, o grupo X e o grupo Y, de 1 a 0, dá 0, eu disse 0, esse também deu 0. Porque não são filhos de gatuno que roubam coisas, para mim não me interessa. Epa, boi de gás do hip hop, quem não podia falar isso? Mano, não é verdade. Hoje o 12 Furos chegou. Não estou querendo dizer que aqueles vídeos não podem cantar, mas são referências de quê? O que eles cantam é baseando-se em quê? Qual é o tipo de vida? Não é ostentação no meio da miséria. Você diz que eu tenho um relógio flipado, bebo champanhe, o puto do gueto quando ouve essa música. Quero ter o relógio flipado e champanhe. Até às vezes a música pode ser um auto de automotivação, mas no bairro você, teu pai é pobre, tua mãe é pobre. O que é que você vai fazer? Vou roubar, vou matar.
vou cheirar, vou fumar. Entendem? Então, se o hip-hop é uma cultura de contestação, como é que o hip-hop angolano ficou refém do regime? Isso é grave. É extremamente grave. Entendem? O que aconteceu no debate de ontem é uma vergonha para o movimento hip-hop angolano. Uma vergonha que nós passamos. E nós devemos aceitar que aquilo é uma vergonha e devemos aceitar que é para nos redimirmos, mano. Nunca se ignora o adversário, o oponente. Nunca se ignora os argumentos do outro. Aprenda a ouvi-los. Isso só te fará bem. Que é para você rebater. Quando você ouve na intenção da maldade, também compreende muito mal. E viramos palhaços. Isso é grave. Entende? É grave. Neste momento, todo jovem que tenta ter um argumento que defende o João Lourenço é grave. Neste momento, todo jovem que tem um argumento que defende o MPLA é grave. Você é confuso. E se você é confuso, vai abarcar com as consequências. Sim, sociedade civil contestatária, o Bolívar. Hoje temos a vigília para exigir a liberdade dos presos políticos. Hoje, vamos ver se os best rappers vão aparecer. Então, se vocês são os melhores, não aparecem nessas situações por quê? É uma pergunta. Não aparece porque o papá é que prendeu o Osvaldo Caolo, é que prendeu o general Nila. É o grupo do papá. E você próprio pobre bate palma num gajo que vem com camisola do MPLA, canta um rap desfusado para ti. E o que me admira é os indivíduos que estudaram hip-hop underground conosco, hoje estão a fazer programas de rádios e alguns bloggers. Eles próprios é que enaltecem cenas que curtem do meu bairro, é do hoje ainda. Ele sabe que o Cota Gangsta sempre foi duro. E quando ele falava, ele entrava mal no vídeo e ia queixar na cidade. Olha, fui. Aí então o gangsta. Porra, desculpa, você é pequeno, rapaz. Você é pequeno, porque você é do gueto que está se preocupar em ser aceito nos gajos da cidade. Eu não fui aceito nos gajos da cidade. Eu cheguei lá, trouxe o gueto comigo, eu disse, não, que eu venho do bairro. Por isso é que eu sou o bandido número 1 da Zona Norte. Então fui muito original, não vendi sonhos. As pessoas foram obrigadas a lidar comigo. Uns me aceitaram e outros não. Eu entendo. E essa hora, esse live, na cabeça dos rappers, dos gajos do hip-hop, uns estão nervosos a espumar. Bué, essa hora estão a espumar. Ué. Mas são eles próprios que estão me mandando uma bola, né, Jesus, então lá facalhando. Viste o Mos Khalifa, gritou, bué, mano, fica o Mos Khalifa. Não. Sem desmerecer, o Mos Khalifa tem uma música que teve um papel preponderante, entendes? Uma coisa é a minha análise sobre o Mos Khalifa que eu não concordo. Outra coisa é eu parabenizar aquilo que fez como obra. Eu não sou indivíduo que mistura as coisas, não. A vida não me permitiu analisar as coisas assim. Até o próprio inimigo eu vejo valências, que é para mim aprender. Quando começamos a estudar, há quase 30 anos atrás, mano, era para ter uma consciência de visão sobre a sociedade angolana e sobre o mundo. Não é possível. O Nice Zulu passou na escola do hip-hop, o Mos Khalifa passou lá. Então me dói, me cria essa indignação, não raiva, indignação, porque eles vieram dessas escolas. Então tinham que ter uma outra postura, mais didática, mais de confrontação, para um debate construtivo, em que a gente queria ouvir pontos de vista, em que a sociedade saía mais lúcida. Sabe o que é que está a dar? Está a dar um círculo, uma palhaçada. E isso para nós, para o movimento hip-hop, é um grande desrespeito. Para nós, porque vocês foram lá em vosso nome pessoal, mas não se esqueçam que vocês vêm de uma escola, chama-se movimento hip-hop. Entende? Chama-se movimento hip-hop. Manos, quem derrubou? Há um presidente senegalês que chama-se... Pode me fugir o nome, mas foi para o ministro dele. Esse velho já saiu do poder. Mas havia um presidente no Senegal que não queria largar o poder, queria ter o terceiro mandato. Então o ministro do seu governo na altura era o Macky Sall, né? O Macky Sall disse que discordava do terceiro mandato do presidente. Então o que é que ele fez? Se demitiu.
demitiu-se, disse, não quero ser mais primeiro-ministro do governo. O movimento hip-hop senegalês, ouvem bem, colocou 2 presidentes no poder em 15 anos. Entendam? O movimento hip-hop senegalês, colocou 2 presidentes em 15 anos no poder. O Macky Sall desistiu de ser presidente, largou o cargo, aliás, de ser primeiro-ministro do... Deixa-me só ver o presidente, ex-presidente senegal, na época do Macky Sall, esqueço o nome, ai meu Deus, o que é que está a me dar linhas brancas? Presidente senegalês, presidente senegalês, antes do Macky Sall. Eu esqueci o nome, é um velho. Ai, pô. Epa, mas isso depois vai vir, deixa só aí, que não corre. O Macky Sall demitiu-se. A pressão do movimento hip-hop senegalês derrubou o presidente que estava no poder e o Macky Sall foi posto no poder pelo movimento hip-hop senegalês. Entendam. O Macky Sall governou 10 anos, queria o 3º mandato. O movimento é nesta época que eu estou lá, no Senegal, agora. Em 2023, a juventude do Senegal, do movimento hip-hop senegalês, todas as músicas que saíram era só bife contra o regime, derrubaram o regime. O Macky Sall fugiu. É hoje, esses jovens, o Sonko, que é o primeiro-ministro, e o Faye, o Sonko, que é o presidente do partido PASTEF, que é o partido novo que nasceu, que eles fundaram um movimento hip-hop do Senegal. Movimento hip-hop senegalês colocou o Faye e o Sonko no poder. Hoje são presidentes do Senegal, aqueles jovens miúdos que vocês estão a ver. Foi uma luta de rua sem trégua contra o partido que estava no poder. Tiraram o Macky Sall do poder. Movimento hip-hop angolano. Rappers de Angola estão a cantar na campanha do MPLA. Como é possível? Como é possível? Rappers de Angola estão a cantar no show do MPLA. Rappers de Angola. Como é? Estamos à espera das eleições, tipo, temos que faturar. Oh. Então o MPLA vai ficar no poder, o povo vai ser enganado, as eleições são fraudulentas. Por quê? Porque o rapper de Angola não tem consciência, são poucos rappers em Angola. Família, todos passaram uma mensagem aqui. São poucos rappers em Angola que têm argumento, que estudaram hip-hop, são poucos. Na maior parte do que nós temos nos dias de hoje, entraram porque o rap é uma cena que está batendo no mundo. Querem ser o Tiger em Angola, querem ser tipo Travis Scott, é para tipo ter um mambo que está batendo na América, para arrastar dama, eu sou um mulato, e mulato você canta aqui, ouve-se que é nada, estás a cantar miséria espiritual. Entende? Isso é grave. Movimento hip-hop hoje, o Nice Zul e o Boss Khalifa são chocota no meio de... Tá a me mandar boa de mensagem. Às vezes, mano, não me manda a mim, fala mesmo, liga no Nice, liga no coisa, no Boss Khalifa, fala com eles. Ah, não, isso não pode ser assim. Mano, você está me falando no meu ouvido, isso está me incomodar, vai falar você. Eu vou ligar a minha câmera porque eu tenho autoridade moral de falar. E vou falar, tá errado. Oh, Abdoulaye Awad é esse presidente, obrigado, Mano Neto Sidônio. O Abdoulaye Awad queria ter um 3º mandato. O primeiro-ministro do governo dele disse, não. Tanto mais que os miúdos do hip-hop senegalês começaram a fazer uma revolução no Senegal. O presidente mandou prender, o ex-primeiro-ministro saiu como advogado dos rappers, mandou tirar. Luta grande nos tribunais. Conseguiram tirar os rapazes, aí piorou a luta. Derrubaram. O Senegal colocou o Macky Sall no poder e tirou o Macky Sall. Nós podemos tirar o MPLA do poder, podemos tirar o João Lourenço. Está a vir aí manifestações, vai ver que nenhum rapper é angolano. Eu duvido, mesmo os que têm os grandes bloggers vão postar
a campanha do povo sobre o dia 11 de novembro. Fiquem só atentos, vai ser um desafio. Vai ser um desafio. Vocês vão conseguir compreender o que eu estou querendo vos passar. Vai ser um desafio. Vamos meter a campanha do dia 11 de novembro. Você vai ver que os rappers não vão colocar. Tá vendo? Entende? Isso é grave. Tá vendo? Eu não estou dizendo que o Nice Zulu não tem músicas que bifam o sistema. Não é isso a minha questão. Não é o Nice Zulu no artista. É o Nice Zulu como rappers que chegou lá. Então ele tem que definir. Está aí lá como um rapper ou está aí como um cidadão. Mas como um cidadão, ele faz parte de uma sociedade. Mas essa sociedade em que ele faz parte, ele se identifica como rapper, como businessman. Tudo que ele aprendeu a fazer negócio, aprendeu com hip hop. No hip hop também tem isso, chama-se empreendedorismo. O hip hop não é uma cultura só tipo de cantar, não. Não é isso. Hip hop é um modo de vida, é uma filosofia de vida. Entende? Entende? É uma filosofia de vida. Estelvia me entregou ontem. É simples. Entende? É simples. Está preocupado, epá. Se me deram dinheiro, se recebi. Mas aonde então diz só, chegaram e deram dinheiro de falar, cala. Deixa de falar. Aonde? Aonde? Isso para mim é que é questão. A questão que eu trouxe aqui é o que é que está a acontecer com o movimento hip hop. É uma vergonha. O que é que está a acontecer com a juventude de Angola? Temos que acordar. Bater palmas ao MPLA é perpetuar a miséria, a fome e a desgraça do povo. Sem estratégia, numa luta é impossível. Fernanda Cabula Mendes, tu já estás morta há muito tempo. Na miséria, na fome. Irmã, com todo respeito, se tivesse desequilibrar, até podes vender o corpo. Tu só não foste enterrada, mas já estás morta há muito tempo. São esses discursos que você consegue medir o nível da mentalidade da juventude. Mas esse não é o jovem de Angola, não é a juventude angolana, é só a Fernanda. Entende? O MPLA te rouba, te mata os teus sonhos, a tua esperança todos os dias há 50 anos. Olha para o teu papai e a tua mamã, o que é que eles têm na vida? Nada. Sabe por quê? Foram ultrapados ao longo de quase meio século. Como tu hoje és vítima, os teus filhos também serão. Entende? As pessoas pensam que ir para a igreja, esperar Deus e Jesus Cristo é que vai salvar Angola. Angola vai se salvar na vontade dos angolanos. Se a gente não tiver atitude de mudar os paradigmas, tudo vai ser sonho, tudo será poesia, tudo será rosas. Tudo será poesia, tudo será rosas. Eu estou a ver que já vai mudar, eu estou a ver que o João Lourenço está cansado. E, vixe, o João Lourenço chorou. Mano, você vai acreditar nas lágrimas de um ditador. Um indivíduo que teve coragem de perseguir o José Eduardo Santos até lhe matar. Você vai acreditar nas lágrimas de João Lourenço. Você acha que as lágrimas de João Lourenço vão trazer comida no prato do povo? Achas que as lágrimas de João Lourenço vão colocar crianças, 9 milhões de crianças que estão fora do circuito escolar, dentro das escolas? Qual é a lágrima? Você vai acreditar nas lágrimas do crocodilo? O crocodilo também, ele lagrima, mas ele não chora. O João Lourenço não chorou, lagrimou, caiu lágrimas. O choro é uma força espiritual que vem de dentro. Lagrimar até da simulação. Vais acreditar nisso? Ele chorou, a mulher dele também já chorou, até sentiu. Quantas mulheres são assassinadas? Em Angola, quantas mulheres a primeira dama nunca teceu nenhuma consideração, nem levar uma rosa num velório? Essa gente está nem aí para nós. Essa gente trabalha para os portugueses. O Partido Socialista Democrático de Portugal, o PS, Partido Socialista, e o PC,
que é o Partido Comunista, PCP, Partido Comunista de Portugal, é que são os patrões do MPLA. O MPLA é um colonialismo extensivo. Depois do fim do colono do homem branco em Angola, o MPLA saltou o poder, é o MPLA que manda em Angola, o MPLA que trabalha para os portugueses. Como é que um cidadão como Pita Gross, que é Procurador-Geral da República de Angola, tem nacionalidade de Portugal? Quando vai para Portugal, na zona de entrada de imigração, ele entra no sítio onde tem aquela placa escrito locais, ou seja, cidadão daqui. E nós, quando tivemos a entrar, passamos os estrangeiros. Isso é grave. É grave. Entende? Então, você está me dizer, temos de ter esperança. 50 anos. Cabelo branco. Barba branca. 50 anos. O que vai acontecer em novembro, o João Lourenço não vai conseguir mandar a polícia matar as pessoas. E eu vou vos dizer por quê. Temos um golpe muito forte que vamos desferir contra o ditador, que nenhum polícia, eu estou a dizer, nenhum polícia vai conseguir dar tiro. Um indivíduo que gasta $1 bilhão para viajar, crianças a morrerem de cólera, de fome, de desnutrição. Você vai acreditar nas lágrimas do João Lourenço? Vais acreditar nas lágrimas de João Lourenço, que disse que vai condecorar os mais velhos, Holden, Roberto e Jonas Savimbi? Se a própria, bancada parlamentar do MPLA, em fevereiro de 2025, votou contra a condecoração desses senhores, que eu citei, esses cotas, você vai acreditar isso? A própria bancada do MPLA nem acreditou o que o João Lourenço falou naquele dia. Então, se somos nós, a bancada parlamentar, que fomos contra, como é que o João Lourenço chega no Parlamento, faz uma passagem naquela leitura que tecnicamente chamam de discurso da nação, alegando que os mais velhos, Holden, Roberto e Jonas Savimbi, serão condecorados? A bancada do MPLA ficou assustada. Ficou assustada. Entende? Então, não esperem irem para as igrejas. Os pastores não serão caminhos, os pastores podem orientar caminhos. Mas, infelizmente, para a realidade de Angola, os pastores que a gente tem não inspiram confiança. Não são pessoas que têm, de facto, um grande compromisso com o Criador do Universo. Não têm, tu sentes isso. As igrejas hoje em Angola estão a criar a maior guerra nas famílias. Hoje as igrejas são um dos vetores de maior destruição de lares em Angola, de famílias, de laços, de parentescos. Os pastores, muitos se tornaram profetas, que são visionários, que estão a ver o futuro, que estão a ver o presente, que estão a olhar para o passado, conseguem te dizer com adivinhas, porque o teu irmão não te gosta, a tua vizinha que te meteu, mano, estamos a destruir a sociedade, mas isso tudo está dentro da política de controle de massas do MPLA. O MPLA, para ter o controle da sociedade, é preciso que tenha uma sociedade extremamente desorganizada e sem direção. Porque até o próprio pastor está a apostar que ele tem um relógio da Frank Muller de 20 mil euros, está a apostar que ele tem um anel, que ele está em França, comprou um iPhone 17. Um homem de Deus, mano. Igreja de Cristo. Está vendo? Entendem? Está vendo? Isso é grave. Você teve o tempo todo, porque, com todo respeito à noite e dia, não sou contra ela. Conheço a Anabela e muito cedo, assim, de lidar. Quem pode perguntar? Mas, epa, mano, você consegue um ano completo homenagear ou condecorar figuras que não tiveram impacto relevante na vida sociopolítica nacional? Não tiveram, mano. Nós estamos a brincar com a história, mano. Esse país que hoje a gente fala, que a gente diz que somos angolanos, é resultado de quem? Mais velho Holden Roberto é o pai do nacionalismo, aquele que, na sua idade juvenil, teve a ideia de pensar em criar um movimento para derrubar o colonialismo em Angola. Você abandalha um senhor daquele, mano. É descartado. Sua campa abandonada em Panza Congo. Que é para tu veres. Por que o Agostinho Neto? Agostinho Neto é o quem? Quem é o Agostinho Neto para nós? É o maior criminoso da história de Angola. Foi ele que destruiu o país.
Foi ele que transformou esse país onde o Estado é capturado e o Estado impera o poder da força do terror e da morte, mata as pessoas, mano. Movimento hip hop no Senegal derrubou o Macky Sall do poder, tirou o presidente Awad do poder. O movimento hip hop em Angola canta no show do MPLA. Tem medo de expressar o que pensa, o que o povo sofre. Entende? Isso é grave. Então que tipo de movimento nós temos? Se tudo fosse por dinheiro, ok, recebam dinheiro. E vamos ficar calados. Não é dinheiro, mano. É preciso ter consciência, temos que discutir, temos que lutar. O MPLA tem de sair do poder e ponto final. E a questão do MPLA não é o João Lourenço, é o MPLA todo. O Nandô não vai mudar nada se for presidente de Angola. Vai mudar o quê? O que é que ele tem mais para dar? Essa idade já está avançada, teve lá 50 anos e não mudou. Daqui para frente vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Estamos a se mentir. Está vendo? Estamos a se mentir. Pode vir novo homem no MPLA, porque é um jovem, é um miúdo, é uma moça, é bonita. Mano, o MPLA é uma estrutura de poder que trabalha para os seus patrões. As empresas portuguesas estão em Angola com muita força. Vocês pensam que os partidos portugueses controlam o MPLA? Não, eles mandam essas empresas, Soares da Costa, a Engevia, essas empresas todas fazem parte desse acordo secreto entre os portugueses e o MPLA. Os partidos tiram lucros nisso. O Paulo Portas, que foi o ministro da Defesa, ou primeiro-ministro em Portugal, não sei, o Paulo Portas, não é consultor do MPLA em Angola. Tem algum angolano que é consultor da presidência da República de Portugal? O Marcelo Rebelo de Sousa vem em Angola só mesmo. Achas que só vem passear? Não leva nada. E depois nós, complexados, Ticelito para quê? Se está a andar a pé, aquilo é charme político, é populismo. Porque ele estava, e por segundo mandato em Portugal, ele precisava daquilo, vender uma imagem que foi bem aceita. Quer dizer, a imagem que ficou é que o colono voltou. Os subditos do colono estavam a estranhar, a lhe seguir, Ticelito é mau, saiu do hotel Pixana, foi até o Palácio a pé, mudou o que é na tua vida? Olha, quando ele chegou, tomou banho na praia, esse aqui é um presidente, mano, não é ele que disse, shh, deixem João Lourenço avançar. Foi ele. Então, um país que vai para as eleições, o Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer o que em Angola? E o pior, que é para vocês verem, mano, o MPLA é tão mau. É tão mau. Não, Abdullah Wade não foi substituído pelo Faye, não, irmão, Maia Wolo. O Abdullah Wade foi substituído pelo Macky Sall, que era primeiro-ministro. O Macky Sall governou 10 anos e queria o terceiro mandato. A turma do Faye e o Sonko é que tiraram o Macky Sall do poder. Isso assim é que está certo, irmão. Eu estive lá no Senegal, nessa altura fui estudar como se tira um presidente que quer o terceiro mandato no poder. Eu estava no Senegal. 2023 eu estava lá. Isso não, comigo não, eu estava lá. Estou a falar porque estava. Entendem? O MPLA, até a morte de José Eduardo Santos, foi criado como um artifício para acalmar as mentes dos angolanos, criar comoção nacional. Enquanto estavam a contar os votos, o povo está distraído na morte, o velório do José Eduardo Santos, visto o Ticelito chegou, mano, tudo aquilo foi arquitetadamente montada, mano. Não brinquem. Por que nenhuma embaixada em África portuguesa me dá visto? Nenhuma. O MPLA avisou, Nelson Lino Dembo, está arriscado. Nenhuma embaixada portuguesa me dá visto. Porque eu bato com o MPLA, se bato com o MPLA, estou a bater com os patrões. Está entendendo? Estou a bater com os patrões. Isso é grave. A morte de José Eduardo Santos foi usada como uma ação para criar comoção. Tudo montado. Estava aquele senhor que era da FESA, que leu aquele discurso, olha, disse a sua excelência, a senhora Ana Dias dos Santos, depois caiu. Tudo aquilo está montado, mano. Tudo montado. Ele sabia o que ele leu, lhe mandaram no serviço secreto, porque aquela leitura que ele faz
No óbito de José, no velório de José Eduardo Santos, ele cai. Então se tornou um assunto de discussão na net, se tornou mais uma cortina de fumaça para nos distrair, enquanto eles estavam a fazer os resultados eleitorais. Sem vocês darem conta, a CNE naquele dia lançou os resultados, eram meia-noite, quando nós, meia-noite ou 1h da manhã, quando acordamos, os resultados já existiam. Porque ficamos todos distraídos, porque o MPLA conhece o tipo de mentalidade do povo. Esse povo se distrai rápido. Mete só pincho, mete música, cria uma polêmica de uma dama famosa que vazou um vídeo, todo mundo sai, esquece a fome está aqui. Quando tu voltas, a fome veio. A fome foi contigo na distração e a fome volta contigo, de novo na lucidez. Entende? Por quê? Porque o gangsta fala. Muitos falam. Somos poucos. Agora imagina se a música hip hop falasse. Já ouviste sair um disco revolucionário por cada mês? Onde é que o povo estaria com a mente emancipada? Entende? Então, aqueles gajos, eles têm um laboratório de engenharia social, que eles analisam o que é que o povo pensa, como é que temos que manipular. Entendem? Aquelas lágrimas do João Lourenço não são lágrimas que caíram dele, que ele chorou, não. E vocês se verem bem, o João Lourenço tem, eu acho que tem até um desvio de um AVC. Me parece isso. Aquilo é cansaço, esgotamento, está a ler um relatório que não é verdade, ele próprio está a se mentir. Como é que indivíduos do MPLA, e vocês querem para vocês verem como é que a mentira tem tanta força. O João Lourenço diz que vai condecorar os mais velhos, Holden, Roberto e Jonas Malheiro Savimba. A bancada parlamentar do MPLA levanta a fazer ovação como se tivesse feito algo grande, sim. Porque aquele feito que ele faz naquele discurso tem uma relevância. Por isso é que o Gabinete de Ação Psicológica, por via do Norberto Garcia, está a entrar com aquela máxima que o João Lourenço é o pai da reconciliação nacional. O Agostinho Neto é o fundador da nação. José Eduardo Santos é o arquiteto da paz. Para nós o povo, Jonas Savimba é o pai da democracia. Então, o MPLA vai nos colocar novamente no imaginário coletivo que o João Lourenço é o pai da reconciliação. Mas ele matou José Eduardo Santos, está a perseguir o Higino Carneiro, está a perseguir o general Dino, está a perseguir a família do ex-presidente. Qual é a reconciliação? Atacaste a Isabel dos Santos, era presidente do Conselho de Administração do COIS, da Sonangolo, ok. Achaste que aquilo era nepotismo, porque é tráfico de influência, o pai lhe deixou lá e você não concorda com o tipo de administração dele de tirar. Colocou a filha dele, a Giovanna Lourenço, à frente da Bodiva. Os contratos entre o Estado e as empresas privadas são com as empresas dele. O que é que mudou? Qual é a moral que ele tem para falar de combate à corrupção? Tanto mais que no discurso, ele não fala sobre combate à corrupção, porque ele é corrupto. Ele mergulhou o país numa corrupção endêmica, ainda muito mais pesada do que na era de José Eduardo Santos. Só mudou as técnicas e passou para um outro grupo, que é o grupo dele. Mudou o quê? Então, movimento hip-hop de Angola, para nós é uma lástima aquilo que a gente vive 30 anos depois. Porque nós temos uma história que foi forjada com sangue, suor e lágrima. E mortes. Muita gente morreu. Muita gente do hip-hop de Angola, nos anos 97, 98, a emigrarem para a África do Sul, morreram na fronteira. Vocês não têm noção, mano. Muita gente que as famílias pensam que estão vivos, morreram dentro de uma cisterna, uma cisterna de combustível que foi esvaziada. Colocaram as pessoas lá, passaram a fronteira para passar a África do Sul. Aquele tampo fechou, pum. Andaram quilômetros, quando foram abrir, eles morreram abafados lá dentro. Nossos irmãos que eram rappers. Temos irmãos que eram rappers, que na altura já escreviam, eram grandes compositores. Mano Merck e o Guigui. Soldados de rua, mano. Vocês não têm noção da dimensão espiritual e de intelectualidade que aqueles rapazes tinham com a grave em escrever. Morreram carbonizados na África do Sul, num bangalô, numa casa. Sul-africanos, por causa do espírito de xenofobia, aquela atitude que eles mataram os nossos irmãos, nunca vieram para Angola, foram enterrados lá. Mestre Naiwang Mono, um dos maiores MCs
do rap nacional morreu na África do Sul com uma faca na garganta, com um irmão nosso de Angola lhe espetou numa luta. Entende o mangope, mano? Se a gente não honrar aqueles que fizeram, aqueles que forjaram, estamos a desvincular. Eu não estou aqui a fazer um trabalho de chocar os irmãos que fazem podcast, que fazem programas de rádio. Não, não é por aí. Mas estou a dizer, manos, nós viemos de uma escola, nós temos uma missão. A nossa missão é a missão de libertadores de mente. A nossa missão é a missão do apito da alvorada, de despertar consciência. Foi isso que a gente aprendeu com o movimento hip-hop. Nós não aprendemos com hip-hop outra coisa. Não aprendemos outra coisa. O movimento hip-hop tem que fazer parte daquilo que começou. Se a democracia é gêmeo siameses do hip-hop, a queda do MPLA, o movimento hip-hop tem que fazer parte. Brigadeiro 10 Pacote, lança álbum, estamos à espera. MCK, lança álbum, estamos à espera. Mos Khalifa, volta a fazer aquilo que você fazia das músicas. Eras muito bom, ou és muito bom. Entende? Wima Nayobe, filhos da ala este. Angola precisa de vocês. O movimento hip-hop angolano muda de consciência. Deixem de ser covardes. Deixem de ser parciais. Até o Dize, que vocês banalizavam, se tornou uma voz autorizada para falar do povo. Por isso é que veio a frase, não toquem no Dize. Até o Dize, esse puto aqui, não. O Dize tem consciência cívica, consciência social. Vê o que ele fez. Vê que a terra seja leve. O Mano Chaba. Vê o puto 12 furos. Sekhet a representarem os oprimidos. E o próprio Wiki está no nosso meio que fazem estes bloggers, essas cenas todas que são as opiniões negras do movimento. Não conseguem dar o próprio merecido no puto. Mas quando são os filhos dos ricos ladrões que destroem a nação, da forma que bajulam, vocês deveriam ter vergonha. Deveriam ter vergonha. Public enemy, inimigo público. Nós viemos dessa escola. O hip-hop é isso. Tudo que eu estou a falar aqui, estão a ver, eles sabem. Vão ficar nervosos, mas estou a passar aquilo que é a verdade. O movimento hip-hop angolano está amorfo. Até o puto 12 furos que chegou agora, aprendeu bem a lição. Entende? Aprendeu bem a lição. Então, quando vão para os debates, Chito como Lucumba, não brinca, mano. Ainda está na África do Sul até hoje, é pioneiro de hip-hop da banda. DK. Ngajama Wakambo sonho que a terra seja leve. Muito Mosh. Buda. Está na Holanda. Os Black Buda. Temos grupos pesados. Terra Nova, então, não se fala. Acima do Inferno. Nina Arle. Paul da Pool. G-Unity, os Cotas. Os lendários. Cool Clever. E Gangsta Duo. Até puto russo capa que dizem que é culturista está a dar capote nos rappers, mano, da Angola. Hein? Isso é grave. Puto que é culturista. Está a dar capote. Quando a Força Suprema, Army Squad, calibrados, começarem a cantar de revolução, se esqueçam que o país muda. Quando os Killa Hill entrarem na mesma proposta, Angola mudou. Entende? O Marcos José me perguntou por que estás a atacar o Tony Amado? Só tem medo, ele tem família. Maruês, José, eu nunca ataquei. Você me viu eu atacar publicamente ontem. Então, se isso é uma paranoia, irmã, isso é assim. Há uma coisa que é grave entre os angolanos. Eu estou a ver aqui na América e vejo também em muitas partes do mundo. Angolanos que vêm pedir ngunda, ou seja, vêm pedir asilo nesses países, como na América e nos países europeus. Quando tu pedes asilo, significa dizer que você está a ser perseguido de alguma situação ou política, ou religiosa, ou de caráter de discriminação, preconceito no teu país. Quando vocês chegam nesses países,
Os países ouvem a vossa história e eles automaticamente, em função às convenções internacionais, os acordos de povos, da proteção do ser humano, eles vos protegem. Então, o que me dói às vezes é que, então se os países já vos protegeram, como é possível que indivíduos vão nas festas da embaixada, até o pior, a maior parte de muitos que pediram asilo dizem que eram membros da UNITA. Estão a ser dados corridas porque eram membros da UNITA, a UNITA é um partido de oposição, o MPLA está a fustigar, é para fugirmos e viemos para aqui, tá bom, eles ouvem a vossa história. Mas quando o MPLA dá festas na embaixada, entrega a medalha, vocês que próprio que falaram que são asilados, recebem essas coisas porque quando se diz, por exemplo, temos uma manifestação diante da embaixada, temos 5 mil numa determinada comunidade, aparecem 10. Então se os 5 mil que estão ali pediram asilo, então a vossa história é mentira, vocês mentiram. Entende? Então isso é mentira. Ou você falou verdade, ou você usou uma narrativa de mentira para se proteger. Ainda que usaste, já estás aqui, mas senta. Porque à medida que o cidadão é asilado, vai ter com a embaixada, significa dizer que ele está a violar o acordo que ele tem dentro da proteção da imigração. Porque se esse país te descobrir, é capaz de até de estragar o teu asilo e te mandar para casa. Porque o que nós não pensamos é que eles aqui têm serviços de inteligência e têm embaixadas lá embaixo em Angola que reportam. Olha, como é que foram as medalhas? As medalhas entregaram para 700 pessoas. Mandem a lista. Os serviços daqui da inteligência sabem. Os fulanos que receberam. O americano está muito mais informado da Angola do que o próprio angolano. Muito. Porque você quer para ser uma potência mundial, tem que ter um poder militar de informação muito grande e, acima de tudo, de recursos financeiros e econômicos. Está a entender? Então, como é que o indivíduo que vem para a América tem medo de participar na manifestação? Tem medo de apoiar a manifestação? Está na Europa, tem medo de participar da manifestação? Tem medo de apoiar a manifestação, mas vai nas festas da embaixada? É para tive com o cônsul uma foto? Não é possível, eles estão a ver. E quando te chamam a atenção, você fica nervoso. O fulano tem inveja de mim, mas vai ter inveja como se você é o dragão está a mentir. Entende? Isso é grave. Como é que você chega num país, pede asilo e depois, na hora das manifestações, desaparecem, até ajudam a boicotar a embaixada. A embaixada aparece, mete dinheiros embaixo da mesa. Eles é que desencorajam. Ui, não se meta aí, esse gajo é maluco. Oh, então, se eu sou maluco, por que você não volta em Angola? Hein? Hein? Presidentes das comunidades trabalham com o MPLA. Todo presidente de toda a comunidade deveria ser um revolucionário, conforme diz o Boina Vermelha. Sabe por quê? Porque tem que defender os interesses dos angolanos. Tem que ter sentido de patriotismo e nacionalismo, defender os teus. Porque quem está a fazer mal e que te fez você fugir de Angola é o MPLA. Então você está a fugir por quê? Até no estrangeiro, chegas na América, você tem medo de falar que o MPLA te deu corrida. Achas que eu não tenho família em Angola? Só você que tem família. Porque eu também tenho lá. Eu não tenho filhos em Angola, não tenho mãe. Hein? Isso é grave. Isso é grave. É para estar aí contra mim. Eu estou aí contra ti como? Se estou a te chamar a atenção de uma coisa que está errada, imagina. Até o sensato seria: escrevemos para a imigração, então vamos denunciar, esse indivíduo é mau, chegou aqui na América, contou uma história que é mentira. Mano, os americanos sabem que o Tony Amado recebeu medalha em Angola. Achas que não sabem? Então você está a meter em causa o teu próprio processo de asilo. Você o dia que lá vão te falar assim, tá aqui. Eu tenho aqui alguém que eu ouvi a história. Que no processo de asilo dele, ele tinha uma corte, ok? Foi para a corte, mas semanas antes ele foi para a embaixada e tratar o bilhete de identidade. Chegou na corte, semana depois, o processo estava até a andar bem, a caminhar bem. Pediram o bilhete de identidade, olharam para o bilhete, era um bilhete que tinha 3 semanas de emissão. Então você não disse que fugiu, olha aqui, 3 semanas de emissão. Eles sabem. Você acha que eles não sabem?
Agora, se ele está assistindo e te mandou você vir escrever aqui, leva o recado, é esse que eu falei hoje para falar publicamente. Isso é grave. Isso é extremamente grave. Queremos que Angola mude e depois queremos falar mal do país depois. E o pior, queremos vender uma imagem que na América estamos bem, é só tirar foto nos carros. Não, admita a tua realidade onde tu trabalhas, mano. Não precisas mostrar. Tá vendo? Isso é grave. O que está acontecendo nas comunidades é grave. Vocês não sabem que aqui tem comunidades, que o presidente da comunidade são nossos irmãos do Congo Democrático, são zairenses, com passaporte de Angola, pediram asilo, recebem dinheiro, e o pior, tem associações que recebem dinheiro de instituições americanas, dinheiro dos contribuintes americanos, mano. Isso é grave, você está mentindo os Estados Unidos, vi. Entende? Se a gente não bater de frente, está a nos mentir a nós, não vamos ajudar os que estão lá. Como é que a gente vai ajudar os ativistas que estão presos? Como é que a gente vai ter uma instituição de caridade que vai ajudar angolanos que passam, que têm enfermidade, que têm problemas? Nós vimos muitos pedidos de ajuda nos Facebook, nas redes sociais. É para mano, minha família está mal, no meu cubico não ia. Se tivéssemos organizados, só para vocês terem noção. Em 2024, a Nigéria, os nigerianos, transferiram para a Nigéria quase 2 bilhões de dólares de transferência. O angolano pensa que mora em Portugal, vai morrer na Tuga, não pensa no futuro de meter uma casa no beco, lá do Sambila. É para estou aqui na Tuga, para já sair, já me safei. Não te safaste, mano. Aquela é uma terra só que te recebeu, a tua terra é aquela que fala contigo na saudade, no tempo e na distância. Por quê? Porque você, como é que o MPLA te dá corrida em Angola e te controla no estrangeiro? Porque você não se define, tu és um cidadão confuso. Você é um cidadão confuso. Agora, quando te chamam a atenção, quer ficar nervoso, visto o que a irmã vem me perguntar, eu ouvi dizer, eu não disse isso. Agora estou a te dizer assim, que é para o público saber o que é que eu falei. Não é possível. E depois, tu és uma figura de referência. Significa o quê? A partir do momento, entendam, quando há um famoso angolano, na dimensão de Gilmário Vemba, se identificar com o povo, falar a língua do povo, é mais povo que nós temos para a luta. A partir do momento com o MCK para continuar a falar a voz do povo, na dimensão do MCK, é mais angolanos que temos para a luta, ou seja, o povo está mais protegido. Então, o Tony Amado não é grande. Por que não fala do povo? Já não fugiste. Você até tem um vídeo que disse, não fugi em Angola, me boicotaram, queriam me matar. Hoje está a destoar, quer mudar o discurso. Isso é um indivíduo desfocado, um indivíduo sem coisa, sem visão. Entende? Isso é grave. Isso é uma vergonha. Nós não podemos fugir a Angola, temos que construir Angola, não importa no sítio onde nós estivermos, temos que pensar sempre o país, agradecer os povos que nos receberam, os governos que nos receberam e dizer, daqui vamos construir o nosso país, daqui vamos criar pontes. O todo chegou nos Estados Unidos, as pessoas estão a espumar, estão nervosas, epa, ele chegou agora, ele não sei o quê, epa, essa organização, eu já também sou rei, estou aqui há muito tempo, mano, que sejas rei, isso é teu assunto, não tem nada a ver comigo, todo está a chegar, que é para entrar em todas as comunidades, que é para dizer, vamos fazer eleições justas, vamos colocar presidentes que se identificam com o povo, presidentes que são revolucionários. O MPLA não pode ter força na diáspora. É desse tipo de atitude de indivíduos como o Tony Amado. O MPLA chega em Portugal com malas de dinheiro, paga, apresenta festas com promiscuidade. Quer dizer, o angolano está na Tuga, a trabalhar na obra, a trabalhar nos jardins, a trabalhar na limpeza. Final de semana vai descarregar o dinheiro numa festa do MPLA, saltar, quer dizer, você levou o Rangel lá, levou o Kazenga, é só isso, mudou o quê? Só estás num sítio diferente. Não estás em Angola, não estás em África, estás na Europa. Mas você está a se descarregar sem dar conta que você não tem futuro, você nem consegue fazer poupança. Porque a tua mentalidade é a mentalidade ainda da luta, de se desafiar. Eu e tu, quem tem mais dinheiro, sou mais mau. Aquela dama, vista de batido rabo, abriu uma garrafa. Mano, isso é loucura. O que é que estamos a construir lá em Angola? Hein? O que é que estamos a construir? E quem me atacar? Tu tens a liberdade. Agora, quando eu te analisar como você reage, você quer ficar mal. Entende? Eu estou aqui com todo respeito ao Cota. Vou sempre continuar a respeitar. Tenho que respeitar primeiro é o meu mais velho.
Mas eu tenho que falar a verdade, porque ele é uma figura emblemática. Imagina, se ele tem esse comportamento, quem não é famoso vai fazer o quê? Hein? Felisberto, o MCK é bajucumo, se as músicas do MCK lutam contra o sistema, isso é impossível, mano. O bajulador é um indivíduo que defende a qualquer custo, mesmo com cegueira. Baju é isso. Baju é uma palavra criada pelos angolanos, que foi cortada só na palavra bajulação, bajulador. Nós falávamos baju, esse aqui é um baju, tá vendo aí? Entende? O MCK não bajula ninguém, o MCK pelo contrário, mano. O MCK passou situações da vida que eu tive lá, ninguém me contou. No período da morte de Xeroca, no período quando lançou Semente o primeiro álbum. Eu estava lá, MCK ajudamos a colocar o primeiro disco do MCK, chama-se Disco de Coragem e Atitude, não tinha dinheiro. A única coisa que se fez é pegar um CD Master, reproduzir, cortarmos o folha e colarmos em cima. O primeiro disco do MCK é pirata. Mas aquele disco pirata destruiu a concepção, a narrativa dos angolanos olharem Angola. Quer dizer, aquele é um marco histórico da história discográfica, mano. Então, para falar do MCK, é preciso termos muito respeito, mano. MCK é um baju. Baju, o MCK nunca gritou vivo, o partido nunca foi cantar lá. Entende? Nunca foi lá. Entende? Não precisa, Fernanda. Desculpa lá com todo respeito. Os seguidores estão a te faltar respeito, Fernando. Com todo respeito. Irmãos, não façam isso. É uma senhora que está aqui e vamos respeitar, já? Por favor, vamos respeitar. Entende? E também o Nice Zulu não é baju, porque nunca gritou vivo o MPLA. Não. Agora, se está confuso a passar a comunicação, isso é que nós estamos a ver. Porque o bajulador é aquele que defende a qualquer custo. Tá? O Balixong é bajulador. Entende? Ele mesmo estudando, vendo que está errado, ele defende que está certo. Isso é que é bajulação. MCK não faz isso. Agora, o Nice Zulu é confuso, está a mostrar que está confuso. Se está confuso, começa a se definir, porque não é preciso mais se definir, já está a ser visto qual é o propósito, de onde é que está a ir. Entende? Então, isso para nós é extremamente grave, mano. É extremamente grave. Tá vendo? O movimento hip hop foi avacalhado ontem pelo Adriano Sapinali e eu tenho que aceitar. Foi. Eu não meto lá Olga Chuto, no rapper, aquela outra menina, nossa mana que teve lá, não sei, não tem nada a ver com coisa. Com o movimento hip hop. Estou a falar aqueles que foram lá em nome do movimento, foram avacalhados, foram como é que é? Há uma palavra, está me fugindo um bocadinho, né? Mas foram trucidados. Por quê? Porque foram nervosos. Em vez de você ir para o debate, ir para o tema, foram para ataques pessoais. Isso é um erro, é falha. Foi o que aconteceu com Banza Anza, um jovem inteligente. Chegou lá, João Pinto, você é um bajulador. Não é assim. Pega o João Pinto, desmonta o argumento dele, você tem que mostrar a ele. Porque a ideia que eles têm, que o intelectual é o indivíduo que mete óculos, que fala, eu acho que, no entanto, na perspectiva daquilo que é. Eles têm essa ideia, que é a ideia do complexado, do assimilado. Esse é o produto do colono. O assimilado é o indivíduo intermediário entre o branco e o gajo que não aceita a civilização do branco, e que não aceita a civilização europeia. O europeu chama de indígena. O que aceita a civilização do branco, que é a repetição dele numa cor preta, chama-se assimilado. Então, nós ficamos com essa abordagem do assimilado. O João Pinto, quando olhou para o Mbanza, viu ele pequeno, esse miúdo aqui é um frustrado dos 15 mais 2, porque na ideia dele, se o Mbanza Anza está a reivindicar direitos cívicos dos angolanos, na visão do João Pinto que tem o poder, a narrativa do poder é que o Mbanza é um terrorista, é um arroceiro, tá vendo? Então, você chegava lá, qual é o tema em discussão é esse? Vamos debater o tema. Então desmonta o doutor, lhe desmonta com calma, olha para ele os argumentos, apresenta a tua premissa do debate, minha visão é essa, começa a desenvolver. Quando ele rebater, ouve atentamente e começa a desmontá-lo, que é para nós sairmos bem. Foi o que aconteceu, por exemplo, o meu debate com aquele professor de Carlos Almeida, que é de língua portuguesa, foi na TV5, está a dar muitas voltas. Não, eu vou fazer uma abordagem sociológica aqui, não vou dar voltas nem curva, eu não vim aqui
para simpatia daqui a Guiné, nem da TV Zimbo. Vamos. Estamos a falar de imigração, a culpa é do MPLA, ponto final. Isso é sociologia, por quê? Porque o MPLA é a causa fundamental. A governação do MPLA é que faz com que os angolanos saiam da Angola e emigrem. Estão a emigrar por quê? Porque estão a procurar de melhores condições de vida num país rico, cheio de recursos, com todas as potencialidades de recursos minerais, florestais, marítimos, mas tem uma governação e uma administração que não sabe distribuir o quê? Aquilo que são, porque os recursos nacionais, está vendo? Está vendo? É sobre os recursos nacionais. São patrimônios do povo. Se forem vendidos, o povo tem que ganhar. Ganha-se aonde? Na distribuição da riqueza. Ganha-se aonde? Na maneira como se governa. Você tem que governar, que é para criar um setor econômico independente. O setor econômico independente é um setor que cria suas próprias regras. O Estado é um fiscalizador. A competitividade está no setor econômico. Qual é a melhor empresa? É do empresário X. Aqui em Angola não. O Estado quer ser o detentor da fábrica de sabão, da fábrica de botija, é que coloca os preços, é que mete o preço da fuba. Não, o preço se regula com o mercado. Todos nós estamos a produzir, vamos ter o mercado, e no mercado vamos regular o preço. Aí é que se chama gestão na fiscalização do Estado, desde as instituições, o controle, a segurança das pessoas, né, os cidadãos, e a segurança do território nacional. Isso chama-se soberania, chama-se independência. A gente respeita o cidadão com base a quê? Com base a lei. A própria lei é clara. Diz que todo cidadão tem direito a ter escola, a ter boa educação, a comer bem, a trabalhar. Então vamos olhar pela lei. Em Angola não se governa com a lei, governa-se com a arrogância do pensamento político partidário dos indivíduos que são do MPLA. Então quando você sai de Angola e viaja, sai de Angola, você só sai porque achou que o país não consegue de alguma forma te satisfazer. Tem duas opções: ou sais porque tens recursos e quer viajar para conhecer o mundo, ou sai porque você sabe que está sufocado. Mas a maior parte das vezes, para a realidade de Angola, saímos porque estamos sufocados. Sufocados por quê? Pela governação. Entende? Entende? Então, essa aqui é a questão. Então, um indivíduo que sai da Angola para ficar cachico do MPLA na América, para ficar cachico do MPLA na Inglaterra, para ficar cachico do MPLA na Alemanha, você está a fazer o quê? Estás a fazer o quê? Me diga. E a família? Movimento hip hop é nós. Vamos